Começando mais um Diálogo CPP, o podcast do Centro do Professorado Paulista. Eu sou Simone Tortato, comigo aqui, meu querido amigo, professor influencer Thiago Luz. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, estamos aí para mais um episódio com mais um assunto de extrema importância para todos os colegas professores da rede estadual. Eu acho que esse episódio vai ser muito proveitoso para todos os professores. Com certeza. Porque hoje a gente recebe aqui o Dr. Márcio Calheiros do Nascimento, que é diretor do Departamento Jurídico do CPP, advogado aqui do CPP, e a Ana Carolina Soares, a doutora Ana Carolina Soares, que também é advogada aqui do CPP, responsável pela Procuradoria. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, boa tarde a todos os professores. Tudo bom? Vamos falar de vários assuntos. Vamos falar de vários assuntos. É isso que vai ser bacana, né, Thiago? São vários assuntos, todos de interesse do professor da ativa. Com certeza. E eu queria começar o nosso papo de hoje trazendo um tema que eu acho que é de extrema importância, que todo mundo quer saber. Piso salarial. Como é que está essa questão hoje? De fato, é um problema grave aqui no estado de São Paulo, né? A lei do piso é do ano de 2008. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade que ficou no Supremo ainda para discutir o que seria, como seria pago esse piso, né? E desde o ano, se não me engano, de 2017, o Estado de São Paulo vem pagando o piso por meio de um abono complementar, e todo ano o Departamento Jurídico ingressa com ação coletiva, né, pleiteando que esse pagamento seja feito corretamente nos termos dessa decisão do Supremo, que o piso, na verdade, o nome diz, é piso, né? Então seria o base da carreira, o salário inicial, né? Então, o primeiro salário da carreira seria o piso. Hoje, se não me engano, R$ 4.440, né? No ano de 2024. O Estado de São Paulo, inclusive, esse ano, sequer esse abono complementar foi feito, foi expedido. Então, paga realmente abaixo do piso. Então, nós ingressamos com ação todos os anos. Hoje temos, inclusive, algumas ações individuais nesse sentido, né? E esse valor do piso, na realidade, que é pago à parte no Estado de São Paulo por meio de um abono, né, ele tem natureza provisória, né, ele não incorpora aos vencimentos do professor aí de modo definitivo para aposentadoria. Então é muito prejudicial, né, ao professor. Então por isso que é uma luta forte do CPP para que o governo do estado respeite esse piso salarial, né? É um problema, né, essa questão do piso, porque não reflete na carreira. Tem aquele professor que trabalha por anos, se atualiza, faz os cursos para ter uma evolução, às vezes está num nível, numa faixa elevada e está recebendo a mesma coisa que o inicial. Uhum. Né? Isso é uma questão bem complexa, bem complicada mesmo aí para os professores. Desvirtua, na verdade, né? Desvirtua toda a escala de vencimentos. A escala de vencimentos de toda a carreira, né? Mas aqui do magistério especificamente, ela tem uma proporcionalidade. Então, o início da carreira, que seria, né, antigamente, o PEB 1, faixa 1, nível 1, ele ganha um X, e aí, com a evolução, ele tem um percentual de aumento proporcional até o final. Né? Então, como a doutora Ana falou, a partir do momento que recebe um abono simplesmente por receber abaixo do piso, ele passa a ganhar próximo ou igual ou mais que alguém que tem uma evolução na carreira, em razão de apresentação de algum título, né, ou uma promoção por mérito que era anteriormente, né, a nova carreira, que ele precisava realizar uma prova para obter essa promoção. Então é algo absurdo, né? Agora, depende muito de como o judiciário interpreta essa questão, né? São várias ações, né, coletivas relacionadas ao piso, né? Então tem algumas favoráveis, inclusive a gente tem uma recente que nós divulgamos, que nós conseguimos parcialmente, né? Não é a totalidade que nós pretendemos. Então a gente consegue que esse abono complementar pelo menos incida sobre o quinquênio e sexta parte, que são outras verbas recebidas, né, em razão do tempo de serviço. Né? É uma vitória importante do CPP, né? Mas depende muito como que o judiciário interpreta isso. Entendi, porque no fundo, na prática, o professor ele não está recebendo o piso, que é o direito dele, porque se você precisa do abono para complementar uma renda para chegar no mínimo, tem uma coisa errada. Primeiro, não recebe o piso, né? Né? E mesmo que seja por meio de abono, também recebe errado, porque não é nos termos do que o Supremo entende que é piso. Né? É para desvirtuar, né, a lei. Como o doutor Márcio disse, a questão das ações judiciais, para incidir sobre quinquênio e sexta parte, quando ele paga por meio de decreto, por meio de um piso salarial, não incide sobre essas verbas. Né? Então, tem várias irregularidades aí no pagamento do piso por meio de um decreto, uma complementação de salário, né? É uma forma de desvalorizar o professor, né? Porque se a correção é feita lá na base da tabela, vai ter incidência em todas as faixas e níveis, né? Então, o professor que
estaria recebendo hoje um salário muito maior, uma evolução funcional, com prova do mérito, etc., ele acaba recebendo igual o início de carreira, não tem valorização nenhuma, né? Para que esse professor vai se atualizar, vai fazer uma prova do mérito, se quando ele for, ele tiver a progressão, na prática o abono vai comer toda essa progressão que ele tem, né? Não recebe nada. É isso mesmo. E é incrível como a gente verifica que vários municípios do estado de São Paulo pagam o piso, municípios pequenos muitas vezes, o próprio município de São Paulo, né, que não tem o município de São Paulo sim, mas outros que não tem uma arrecadação nem próxima do estado, né, e o estado não paga o piso, muitos municípios pagam, aliás, grande parte dos municípios pagam corretamente. E pelo contrário, o estado de São Paulo ainda quer reduzir as verbas para a educação, né? Exato, o projeto de lei, né? O projeto de alteração da emenda à Constituição 9, né, de 2023, que ele pretende reduzir de 30% para 25% a verba da educação. Já não paga o piso, né, sob a justificativa, inclusive é essa, né, de falta de orçamento. Então você vai reduzir, então a questão vai ser pior, né? Exatamente. Com certeza. Outra reclamação que a gente tem tido bastante aqui dos associados do CPP em relação ao Estado tem a ver com o recolhimento do INSS, né? É um problema que está acontecendo com algumas pessoas. Como que isso está se dando? Qual o problema que o pessoal tem enfrentado? Isso é um grande problema que a gente tem enfrentado desde setembro de 22. Tá? Os professores entram em contato com a gente e falam, olha, eu estou tendo desconto, mas eu vou pesquisar no INSS e eu vejo que não está no CNIS. Nós já entramos em contato com a Secretaria da Fazenda, a informação olha, o repasse está acontecendo, mas é uma mudança no sistema do INSS que não consta na base de dados deles, tá? Não importa. Eles têm que dar um jeito. O professor ele não pode deixar de ter essa informação no INSS, porque senão eles podem ter problema futuro com aposentadoria, claro. Alguma solicitação de licença saúde, né? Acidente de trabalho, algum benefício que pode ser concedido para eles em virtude dessa questão do recolhimento. Aliás, da ausência do recolhimento, né? Então, o CPP ele já está buscando, por meio de ação judicial, a entender o que está acontecendo e resolver esse problema com o professor. Só para contextualizar, a questão que envolve o INSS é especificamente dos temporários, né? É o professor categoria O. Né? Porque são regimes de previdência distintos. Isso. Então, aqui o titular de cargo, né? Então ele contribui diretamente para a SPPrev, na verdade, para o próprio governo do Estado de São Paulo, e recebe uma aposentadoria da SPPrev. Né? Então é um regime próprio de previdência social. Nesse caso especificamente dos temporários, eles contribuem para o INSS, porque a aposentadoria deles seria junto ao INSS. É um regime meio híbrido, é uma situação muito complexa, acho que nós vamos até falar um pouco mais aqui sobre isso, do categoria O, que o Estado de São Paulo é algo bem absurdo mesmo, eles trabalham sem nenhuma garantia, sem nenhum direito, né? E nesse caso específico, eles contribuem, então eles recebem os vencimentos deles, o Estado faz essa retenção na fonte da contribuição previdenciária e deveria fazer esse repasse ao INSS, e é isso que a doutora Ana falou. Esse repasse existe? Diz o Estado que sim. O desconto existe, né, do professor, o desconto dele existe. Né? Só que o docente vai, às vezes, com um pedido de auxílio-doença, algo junto ao INSS, né, e obtém uma negativa porque não consta essa contribuição. Então o Estado diz que contribui, mas o INSS mudou o sistema e essa contribuição não aparece. O INSS já diz que não tem essa contribuição, então é uma bagunça só. Como envolve, né, pessoas jurídicas distintas, a INSS é uma autarquia federal de previdência, o governo do Estado de São Paulo é outra pessoa jurídica, então é algo um pouco, não é tão simples, né? Complexo, então nós ingressamos com uma ação judicial, né, contra a INSS, contra o governo do Estado de São Paulo, para que regularizem essa situação da forma que seja. Né? O professor é o único que não pode sofrer nenhuma penalidade, porque ele contribuiu, né? E é o que mais está sofrendo, né? É um absurdo, né? Porque 1 ano e meio já se passou, por mais que tenha sido uma mudança de sistema, é inadmissível. Já deu tempo, né? Na era da tecnologia que não consigam conversar esses sistemas aí para regularizar a situação, né? Lógico. Inclusive, a gente já tem recebido algumas respostas do INSS negando o pedido de auxílio. E isso vai começar a ser frequente. Esses pedidos serem negados.
Até chegar ao ponto de negar uma aposentadoria. E aí, não nesse temos caso- ciência ainda, porque são professores novos, muitas vezes, né? Mas vai acontecer de negar a aposentadoria também. Porque se não tem contribuição junto ao INSS, dependendo do período, perde a qualidade de segurado. Então deixa de ser segurado do INSS. Então, para retomar essa qualidade, tem que contribuir durante um período novamente. Né? Então rompe isso, porque não tem contribuição durante um período, ele não consegue benefício algum. E nesse caso de negativa, tem alguma coisa que o professor possa fazer? Juntar o lerite e levar no INSS para comprovar que tem o desconto? Entrar com ação judicial. Administrativamente teria. Só que a resposta do INSS demora anos. Nossa, Ah, que problema, gente. É um Nossa. problema. É um problemaço essa questão aí. Por isso que a gente já está tomando as medidas cabíveis para tentar resolver essa questão. Bom, difícil a vida do professor, né, Thiago? Não é fácil, não. E, doutora Ana, tem uma questão que, assim, o pessoal pergunta bastante, que é com relação às carreiras, né? O professor categoria O, ele é enquadrado automaticamente na nova carreira. Os professores estáveis e efetivos têm a possibilidade de Optar, né? optar por essa nova carreira. Agora foi prorrogado por mais 2 anos, mas o pessoal ainda tem muita dúvida se deve ou não aderir, quais são as diferenças principais. Eu sei que é um assunto bem complexo para se falar, acho que cada professor tem que analisar individualmente, mas o que vocês poderiam falar a respeito dessas carreiras distintas aí? Basicamente são coisas muito diferentes mesmo, né? A nova carreira trouxe profundas alterações. Né? São várias, eu nem me recordo de todas, mas de uma forma simples assim. Primeiro, né, eles já fazem isso, né? Na nova carreira recebe por meio de subsídio. Né? Subsídio seria uma verba única. Né? O professor não recebe nenhum outro acréscimo, né? Como, por exemplo, um adicional por tempo de serviço, uma gratificação eventualmente que exista. Né? Então ele recebe um valor único, subsídio. Subsídio já é contestável o fato do Estado pagar subsídio, né? Subsídio é uma forma de pagamento, né? Como vencimentos, proventos, também tem o subsídio. Subsídio seria a remuneração de membro de poder pela Constituição. O que é membro de poder? Seria mais ou menos como um deputado. O deputado ele representa o poder legislativo, né? Como membro do Poder Judiciário. O juiz ele representa o Poder Judiciário. Ou um secretário de Estado, né? Ele representa, né, o governo do Estado. E o próprio prefeito, o governador. Agora, o professor, dá para dizer que ele representa o Poder Executivo? Não dá. Não. Né? Então, já é uma forma meio desvirtuada de efetuar esse pagamento. Claro, a gente sabe, a Constituição Federal tem uma previsão que outras carreiras podem receber por meio de subsídio e tal, tudo bem. Né? Mas já não é a ideia do subsídio em si. Tá, mas o que isso muda? Muda que recebe um valor único. Então o professor migra, faz essa opção pela nova carreira, claro, cada um tem os seus interesses, depende de quanto recebe, se vale a pena ou não financeiramente para ele. Né? Mas ele recebe o subsídio e não existe mais um quinquênio, uma sexta parte, um adicional por tempo de serviço, que ele adquire ao longo do tempo de serviço, né? Então isso não existe, então ele não sabe o amanhã como será. Aí vai ter uma evolução funcional, caso exista, né? A doutora Ana pode até falar melhor sobre isso, né? Essa é a forma de crescer financeiramente, vamos dizer assim, na carreira, né? Só. Então, isso já é um primeiro grande problema que nós vemos. Hoje não tem ainda regulamentação com relação à evolução funcional para a nova carreira. Tá. Já tem 2 anos da lei e nada. Ninguém se preocupou com isso. Então, o professor hoje ele pode ter uma qualificação de excelência, mas ele continua recebendo R$ 5.300. Iniciou com 5 mil, agora teve um reajuste no ano passado de 6% e foi para 5.300. Essa questão da nova carreira, a gente pode até fazer um paralelo com o piso salarial docente, tá? Porque quando foi instituída, na época era o governador João Dória, ele falava, não, mas o professor vai receber mais do que o piso, porque a gente tá instituindo a nova carreira e vai ser um salário de R$ 5.000, já é acima do piso. Então, olha o problema aí. Tá? Então, você coloca um professor que está lá há 20 anos, recebendo 3.800, e o professor categoria O, nada contra categoria O, pelo amor de Deus, mas já entrando com um contrato de 5.300. Entendeu? Sim. Então, assim, no final das contas, se você colocar na balança, os 5.300 de início, que era para encher os olhos, com os descontos que tem, cai para a mesma coisa que o... Sim, considerando que é bruto, né? Ainda vem desconto. Ainda vem os descontos. Foi o grande canto da sereia, né?
esse valor vultuoso. Aí na prática, quando chegou o Olerite, aí o pessoal... Não muda era bem tanto. assim, né? Não muda tanto na prática. E se não regulamentar as evoluções, até quando que o professor vai continuar recebendo? Esse ano ainda não teve nenhuma lei que reajustou o salário, não saiu o decreto do piso. Os professores da carreira antiga estão com a evolução congelada, né? Porque não tem prova do mérito desde 2017, por exemplo. Então, quem garante que eles vão fazer esse processo de evolução na carreira nova também? Pode não existir nunca, né? E só fica sujeito aos reajustes eventualmente aí, se existirem, né? Fora a bagunça que gera na carreira, eu vejo assim, né? Eu vejo assim, já era, né? Uma bagunça. Hoje em dia mais. Então, vamos pensar uma unidade escolar, uma escola, né? Em determinada sala de aula dá um professor que um professor categoria O. Na outra é um PEB 2 da carreira antiga. Aqui já é um da nova carreira. Cada um recebe algo diferente, tem direitos diferentes. Então é algo bagunçado, muito bagunçado que só atrapalha. Algo que já era difícil, né? A Secretaria de Educação aqui no estado de São Paulo é muito grande, né? O número de professores, o número de unidades escolares são muitos, né? E ainda mais só prejudica isso. Só prejudicar, a não ser que tivesse feito de outra forma, né? Algo realmente benéfico, todos migrassem, não, mas fica uma bagunça. Então, como que fica na prática hoje, né? Então, eles criaram um novo cargo, juridicamente falando, né? Vamos pensar juridicamente falando. Eles criaram um novo cargo, que hoje é o professor de ensino fundamental e médio. Esse é o nome, né? Então, esse é um cargo novo, né? O professor de educação básica, que era o professor de educação básica PEB 1, PEB 2, é outro cargo. Isso tem juridicamente muitos reflexos. Muitos reflexos. Por exemplo, se eu fiz essa opção 2 anos antes de completar meu tempo de aposentadoria, eu não estou 5 no cargo. Nesse cargo não mesmo. Tá. Eu posso me aposentar? Verdade. Talvez não. Quer dizer, juridicamente não. Eles vão negar, vai ser uma briga jurídica. Né? Por quê? Porque eu estou num novo cargo. Mas não é novo cargo, é a mesma coisa, eu faço a mesma coisa. Eu dava aula de filosofia, de matemática, nessa sala, eu dou na mesma sala, não mudou nada. Mas juridicamente é mudou. Hoje meu Olerite vem com o nome do novo cargo, né? Hoje eu sou regido por uma nova lei. Né? Então fica uma bagunça a situação. Né? E se dissesse, mas teve uma grande adesão, então todos migraram, né? Mas não foi, me parece, pelo que me consta, o Thiago pode até falar melhor, que não teve uma grande adesão. Né? Então, talvez uma minoria foi para a nova carreira, fora os OS, né, que obrigatoriamente eles estão, mas grande parte ainda é da carreira antiga. Né? Obviamente, com o tempo, então agora o concurso, foi realizado o concurso, 15 mil vagas, todos vão entrar na nova carreira. Então, com o tempo, esses cargos vão se tornando em extinção. Sim. E vão sendo, obviamente, mais esquecidos em todos os benefícios. Né? É assim que o Estado age. Outro ponto é a questão do acúmulo, né? Porque você tem uma legislação, que é a 1374, que tinha uma previsão de o acúmulo até 65 horas, que foi declarado inconstitucional esse artigo. Você tem 836, que ele está na vigência ainda, quando tem acúmulo. Como que vai ser essa questão? O professor vai poder acumular no máximo até 65 horas semanais? Ou se existe compatibilidade, você pode acumular até quanto você conseguir trabalhar? Não se sabe. Não se tem resposta. Então, assim, é um problema. É uma questão, assim, que tem que ser revista pela Secretaria de Educação. Ficam muitas pontas soltas, né? Acho que isso gera essa dúvida do pessoal, se adere ou não a esse novo modelo de carreira, né? É muito difícil, a gente... Né, várias perguntas sobre isso. É muito difícil a gente falar sim ou não, faz isso, não faz isso, porque depende da situação de cada um. pessoal, né? Primeiro, quanto ganha e quanto vai ganhar, né? Na verdade, isso é o que mais pesa. No momento, né? No momento. Não, eu vou ganhar mais X. Pra mim vai me ajudar. Não tem o que a gente dizer que vai ser pior. Né? Cada um sabe da sua situação. Sim. Né? A gente analisa juridicamente. Né? Que não tem algumas garantias. O que eu vejo assim, né? Um dos mais é difícil de falar, mas um outro muito absurdo é isso de não ter adicional por tempo de serviço. Não existe carreira sem adicional por tempo de serviço. O que é adicional por tempo de serviço? Quanto mais tempo você está num determinado serviço, cargo ou função, você ganha um pouco mais de quem entrou agora. Isso é básico. Isso é básico. Não tem como ganhar igual. Claro, mas eu ganho mais porque eu tenho uma evolução. É outra questão, é mérito. Tempo. Adicionais por tempo de serviço são aqueles que a gente adquire simplesmente pelo tempo que nós estamos lá. Sempre tem isso. O quinquênio, né? A cada 5 anos adquire um quinquênio e sexta parte 20 anos.
né? Um sexto a mais. Então isso é imprescindível. É assim que a gente formula uma carreira. Para vocês verem só, inclusive, como existem 2 pesos e 2 medidas. Agora o que se discute no Congresso para se instituir uma emenda que altere e conceda adicionais por tempo de serviço aos juízes. Porque eles criaram o pagamento por meio de subsídio em 2003, com a emenda constitucional 45, e eles passaram a receber subsídio. Subsídio é essa verba única que nós estamos dizendo. Claro, não vamos comparar valores, né? O subsídio do juiz é muito maior do que o subsídio que o professor recebe. Mas mesmo sendo maior, eles estão sentindo falta do quê? Do adicional por tempo de serviço. Porque um juiz que está há 20 anos, não é que ganha igual, mas vai ganhar igual que entra agora? Acabou de entrar. Simplesmente pelo adicional por tempo de serviço já faria essa diferença, essa distinção, né? É um certo mérito você estar mais tempo na carreira. Né? É um reconhecimento. Sim. Então eles estão discutindo o retorno dessa verba para quem? Para um cargo de alto escalão. Né? Isso não vai acontecer com o professor. Sim, o professor que vai receber subsídio, eu acho muito difícil eles retomarem, pagarem um adicional, muito difícil. Você chegou a cogitar, Thiago, a mudança da carreira? É de se pensar, né? Quando o Dr. Márcio fala da questão dos valores, né? Pesa muito isso. A diferença do subsídio e do piso nacional, né? Em torno de R$900, né? E aí você faz aquela projeção da sua situação, quantas evoluções você tem, a sua perspectiva de chegar num salário maior ou não, se isso vai acontecer, quinquênio, sexta parte, então é de colocar tudo isso na balança para cada pensar. um tem que ver a sua situação, né? Sabendo o panorama, e falar, não, eu prefiro optar, porque pelo menos aqui, ou eu vou optar porque eu já vou me aposentar e aqui eu vou ganhar um pouco mais e tal. Tudo isso tem que levar em consideração. Mas não tem como nós, aqui do CPP, falarmos, faça isso ou faça aquilo. Com A certeza. gente dá orientação, né? Coloca as opções que a pessoa tem e ela que verifica o que é melhor. Então, professor, fica ligado aqui nessas dicas, já coloca aí na balança e você já sabe o que fazer, que é muito pessoal, né? É verdade. E tem uma outra novela, que assim, tem várias novelas na Secretaria de Educação, né? E tem uma novela que já vai completar aniversário, que é o concurso público, o que foi realizado em 2023, que até hoje não foi homologado, tem muitas liminares concedidas diariamente por conta de alguns problemas, e o novo formato de processo seletivo que foi divulgado recentemente, né? Que tem gerado muitas dúvidas no pessoal. O CPP tem tomado algumas ações nesse sentido, né? Tanto do concurso público, de apoiar os professores, e eu creio que no processo seletivo também não seja diferente nesse sentido, né? O concurso público é imprescindível que tenha sempre, né? O CPP luta para que tenha concurso sempre. Há anos, né? Não sei dizer exatamente, 5, 6 anos que não tem um concurso público para professor, então isso é importantíssimo, 15 mil vagas. Mas o curso encerrou e nada de se chamar os aprovados, né? Então o CPP está acompanhando atentamente, né, e já em conversa com a secretaria solicitando que eles sejam chamados, estão aguardando, né? Muitas vezes são temporários, estão numa situação precária e podem ser chamados, passar a ser efetivo, né? E se isso persistir, nós vamos ingressar inclusive com medida judicial. Né? Os que forem aprovados dentro do número de vagas têm direito a ser chamados. Né? E há espaço até para que o Estado possa convocar mais professores do que os 15 mil iniciais, né? Porque acho que são 100 mil professores os 15 são obrigatórios. Né? Os 15 são obrigatórios, tem que ser chamados, os 15 aprovados. Agora, havendo necessidade, pode chamar mais. É mesmo porque o Estado ele se utiliza de um mecanismo constitucional, que é a contratação temporária, para desvirtuar o que é obrigatório, né? Que é o concurso público. Então, o mínimo que tem que ser feito é chamar mais do que os 15 mil professores, aí até para começar a diminuir esses problemas que a gente tem, atribuição de classe e aulas, né? Que todo ano é um problema, e o ano passado terrível. Foi o ápice de todos, né? Um problema, normalmente acontece a inscrição, né, de atribuição em setembro, o ano passado começou em novembro, a partir daí começou todos os problemas, né? Professor categoria O que não conseguiu atribuir aula, lista de VUNESP que não ia para a diretoria de ensino, quando ia com informações incompletas, banco de talentos com informações que o professor tinha que colocar, e se colocasse errado não tinha como corrigir, isso acabou prejudicando o professor na atribuição final. A gente tem professor até hoje que não conseguiu atribuir, que tem uma classificação em tese boa, mas porque infelizmente pegou um documento da diretoria de ensino para informar que estava errado, acabou sendo prejudicado.
Então, todo problema aí aconteceu na demora da inscrição, né? Então, o mínimo que o Estado tem que fazer é chamar mais do que 15 mil, para começar a evitar esses problemas de atribuição. E até, eu não sei, do ponto de vista jurídico, isso é uma inquietação minha. Havendo professores aprovados no concurso e tendo vagas para esses professores, o Estado fica difícil dele justificar a contratação temporária se ele tem vagas e tem professores aprovados, né? Essa contratação temporária, a doutora Ana bem ressaltou, é descabida aqui no Estado. Temporário e excepcional é para situações excepcionais, né? Então, não o temporário professor do Estado que leciona da mesma forma que o efetivo por anos, chega a se aposentar assim. Aqui nós tivemos a Lei 574, que eles eram contratados, né, o ACT de antigamente, eles eram contratados temporariamente e ficavam 30 anos até se aposentar. Então era assim, o Estado de São Paulo sempre agiu assim. Então agora, depois que a Lei 500 foi revogada, surgiu em 2009 a 1093, que trouxe uma nova contratação temporária aqui no Estado. Então eu não sei dizer exatamente, mas acho que são 80 mil servidores categoria O, docentes categoria O, não é isso, Thiago? Mais ou menos por volta disso. Entre 80 e 100 mil. Muita gente. A diferença era muito grande, né? Então, mas qual é a justificativa de contratar um professor temporário? Então, eu já dei algumas vezes esse exemplo, como na época, no período agora de pandemia. Ninguém esperava, uma situação excepcional, então foi necessário muito mais enfermeiras, enfermeiros, médicos, né, profissionais da saúde no geral. Então vamos supor que durante esse período o Estado de São Paulo abre por meio de edital vagas para contratação temporária de enfermeiros. Totalmente justificável, claro. É algo excepcional, precisamos, por quê? Eu não vou abrir um concurso, primeiro porque o concurso é demorado, segundo porque, e depois que passar a pandemia, eu vou fazer o que com esse monte de servidor que eu contratei? Então, não justifica. Então, o correto é realmente fazer uma contratação temporária nesse caso. Então, vamos comparar com a situação aqui do Estado de São Paulo dos temporários. Não justifica. Não Por faz que contrato sentido, temporário? Eu sei que eu preciso de 80 mil professores a mais, né? Porque existem alunos para isso. Então, por que eu vou contratar temporário? Tem que ser concurso. Né? Tem que ser concurso. Exato. E vocês atribuem isso a alguma questão, alguma coisa? Porque realmente, se você precisa daquela demanda, ela existe. Por que contratar o temporário? Hoje o O, porque não tem vínculo com o Estado, né? Então. São várias consequências, essa, né? São várias consequências. Ele não tem estabilidade, né? Não tem não é que não tem vínculo do Estado tem, mas sim, esse mas vínculo não é muito mais igual frágil. o concursado, né? Precário, né? É mais precário. Exatamente. Não precisa de um processo administrativo para eventual, né, demissão, né? Extinguir o contrato, né? Falta injustificada, uma falta injustificada já é uma infração que pode extinguir o contrato, então... Não vai impactar a caixa previdenciária do Estado? Hoje isso. Principalmente, né? Uhum. Porque quem vai arcar com o custo da aposentadoria do professor contratado é o INSS. Ao passo que, se ele tiver vínculo com o Estado, é a São Paulo Previdência. Por outro lado, é menos gente contribuindo para São Paulo Previdência, né? Também. Sim. Mas a Previdência é um problema, né? Para o governo. Sempre foi. Então, para ele se livrar disso... Entendi. Mas não tem cabimento. Nos termos da própria Constituição Federal, não se justifica, né? Não, seria inconstitucional se fosse ver assim. Não pode. Mas nunca o judiciário vai entender assim, porque vai onerar o Estado. Obrigar a fazer concurso. Porque o concurso, a abertura de vagas depende de lei. O judiciário não pode legislar, eles vão sair por aí, né? Sim. Entendi. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, trazer aqui para a nossa conversa uma questão que a gente tem recebido bastante reclamação dos professores e tal, que é a questão da tecnologia dentro da sala de aula, no dia a dia da sala de aula, né? O uso excessivo de aplicativos e plataformas e tal. Tiago, você que está na ativa ali todos os dias na sala de aula, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso. Essa questão tem sido bem problemática na rede, né? Assim, particularmente eu não sou contra a tecnologia em sala de aula. Eu acredito que ela pode sim ser utilizada de forma a melhorar o ensino. Sim. Mas a forma como ela tem sido utilizada na rede estadual, ela tem gerado mais problemas do que soluções. Eles vendem facilidades, que é para melhorar o ensino e tal. Mas os professores estão ficando doentes, porque eles não dão conta de tanta plataforma. São 18 plataformas hoje.
Claro que não todas são dos professores, algumas são da gestão, mas tem plataforma para tudo. E o ponto principal desse adoecimento, dessa reclamação dos professores, é o excesso de cobrança em cima do uso das plataformas. Tem escola que não tem equipamento suficiente, tem escola que não tem internet adequada, tem muitas coisas que o estudante precisa fazer e o professor não tem como ficar o tempo todo com todos os estudantes da sala. Então tem sido algo muito traumático na rede, essa questão da tecnologia. Algo que seria positivo está sendo utilizado de uma forma muito ruim. Não tão legal, né? E eu acho que o CPP teve uma atitude bem positiva recentemente, que foi de oficiar a Secretaria de Educação, né, com relação a essa questão das plataformas, né? Então, Thiago, o CPP, ele é a favor do professor sempre, tá? Se tem uma ferramenta que está vindo para beneficiar, mas que está causando mais transtorno do que ajuda, o CPP, ele está tentando, junto à Secretaria de Educação, buscar uma resolução. Tá? Então, no ofício protocolizado, nós solicitamos a obrigatoriedade do PROTEC, que seria um TI, mais ou menos, assim, um técnico informático para ajudar os professores nessa questão de, olha, eu não estou conseguindo aqui, a minha internet não está boa, esse equipamento não está legal. A capacitação nós entendemos que seja essencial para o uso adequado da tecnologia, tá? Agora, você está pontuando a questão da obrigatoriedade, o aluno não está fazendo isso. É uma questão que, quando chamarem o CPP para conversar, vai ser posta. Porque nada é absoluto. Tudo pode ser conversado, pode tentar chegar no meio termo para todo mundo. É claro, o Estado tem que estar aberto à conversa. Essa é a questão. O Estado tem que estar aberto à conversa. Será que ele está? Ou é uma imposição? Exato. Né? E é isso que a gente busca, essa conversa. Sempre a conversa, porque a gente entende a demanda do professor, a gente sabe a imposição que está acontecendo. Ainda mais que o gestor também é cobrado, porque ele pode perder uma designação, ou ele pode ser removido ex officio para uma outra unidade escolar por conta do uso dessas plataformas. Então não é só o docente, é o gestor também da unidade escolar. Então é uma rede, não é feito dominó. Um cobra lá em cima, porque o outro cobra lá. Então, nós sabemos disso. Então, a gente propôs essa conversa com o secretário e a gente espera que isso seja atendido, porque nós temos boas ideias para tentar ajudar o docente, o gestor aí nessa questão da tecnologia e outras demandas que surgem dentro da unidade escolar. Porque a tecnologia, ela tá aí, é uma coisa que, assim, daqui em diante, a gente só vai ter mais avanço ainda, é uma coisa que não tem como fugir, né? Então, a questão não é sermos contra a tecnologia, é a maneira como está sendo usada, a maneira, o uso excessivo. O que o CPP não concorda é que isso seja utilizado como uma forma de controle do professor. Sim. Né? O professor perder a sua liberdade, né, de atuação, acho que é aí que o CPP não concorda. E o excesso também, né? O excesso acaba... eu tava... Tira um pouco, desculpa, o papel do professor, né, Sim. Thiago? Porque... Eu até estava fazendo algumas leituras de alguns artigos, porque eu tenho muita inquietação com relação a isso, né? Porque eu tenho filhas e desde cedo a gente sempre buscou cercear elas do uso de telas, por entender que as telas não são algo saudáveis, positivo, saudáveis para as crianças, né? E vários estudos, eles recomendam um tempo muito curto de tela para as crianças, né? Crianças e adolescentes. E a forma como tem sido implementada isso nas escolas, ela acaba ultrapassando também. Extrapola É o contrário, né? Extrapola. Então, eu tenho uma preocupação nesse sentido também. Mas é algo que, é aquilo, né? Se a secretaria estiver aberta ao diálogo, tudo pode ser conversado, né? E ajustar, né? É importante. Gente, falando em questões polêmicas, eu queria trazer uma outra questão polêmica aqui. Só trago questões polêmicas aqui para nossa conversa. Inclusive, Thiago, será o tema do nosso próximo Diálogo CPP. É um tema quentíssimo, você não pode perder. Que são as escolas cívico-militares, né? Tem muita gente que é contra, muita gente que é a favor. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso e como que o CPP pode se encaixar nessa discussão. Recentemente foi aprovada a lei, né? Foi polêmica a aprovação na LESP, né? Nós vimos no noticiário, mas a lei foi aprovada, promulgada, né? Entrou em vigor, né? Então cria esse programa das escolas cívico-militares. Eu acho que nesse momento
a discussão não é nem só a favor ou contra, porque ela foi aprovada. Ponto final. Né? Exatamente. É verificar que benefício que ela pode trazer e os problemas que pode acarretar o professor para que a gente possa atuar. Eu acho que é por aí o caminho. Um deles que nós identificamos, que é gravíssimo também, diz respeito à questão da remuneração em si, né? Porque a lei exige que nessas escolas cívico-militares tenha no mínimo um monitor que será um policial militar da reserva, né? Isso. E a remuneração desse policial militar é feita por meio de unidades básicas de valor, né? 2,5, né? 2,5 unidades básicas de valor a cada dia de 40 horas de trabalho. Calculando, ele receberá mais que o professor. Né? Não só mais que o professor, mais que o piso, mais que tudo. Né? Isso dependendo da patente, né? Dependendo da patente dele, ele pode ainda ter um acréscimo de 50%. Então isso assim é o que já chamou a atenção de início, né, doutora? Sim. Já chamou a atenção de início. Pô, como que um policial dentro de uma unidade escolar, né, que o protagonista é o professor, vai ganhar mais que o professor? Com essa disparidade, né? Isso já vai dar problema, já no dia a dia de trabalho. Né? Então isso que nós identificamos. Claro, essa lei ela institui o programa. Não é que ela já cria as escolas, tá? Ela institui um programa. Então vão ter diversos atos regulamentares agora que vão ter que ser expedidos, né? Esclarecendo várias questões. Né? Existem atividades extracurriculares cívico-militares, ela cria. Né? Nomeia como atividades extracurriculares cívico-militares. Essas atividades são feitas por este monitor. Então, qual a natureza dessas atividades? Né? Até que ponto? Porque pelo que eu constatei, né, a grande preocupação, e com razão, é a questão ideológica, né? Então, o que o CPP defende, né, que a parte pedagógica seja exclusiva da Secretaria da Educação, do professor em si. Né? Claro que se isso trouxer mais segurança para todos os profissionais que estão envolvidos, para a comunidade, ótimo. Né? Se trouxer mais segurança, isso é importante. Né? Mas a gente também se preocupa com a parte pedagógica, né? Com o professor em si. Inclusive porque, como o doutor disse, não é uma obrigatoriedade, terão questões, né, a serem vistas antes dessa escola ser ou não implementada, tem a ver com a comunidade escolar, tudo, tem que né? ter uma aprovação da comunidade escolar. Então como vai ser essa aprovação? Né? Isso que o CPP vai acompanhar passo a passo. Né? A comunidade escolar vai ter que aprovar, então isso vai ter que ser publicado num edital. É isso que tem que acompanhar. Se a comunidade realmente é a favor, se os professores têm esse interesse, tudo bem. Né? Se não tiver lesando direitos dos professores, ótimo. Então essa é a questão, ficaremos de olho, né, Thiago? E eu penso assim, é muito importante, acho que esse episódio de hoje, né, esse bate-papo que a gente está fazendo, porque às vezes as pessoas perguntam, o que o CPP está fazendo? Só nesse tempinho aqui de bate-papo, quantas coisas a gente já falou sobre a atuação do CPP, seja no campo jurídico, seja no campo administrativo, em vários problemas que têm acontecido no dia a dia da sala de aula, das escolas, da carreira do professor. Então, acho que para quem está assistindo que não conhecia o CPP, que vai ser agora, tem uma boa noção de que a entidade é extremamente atuante. As pessoas do CPP são extremamente atuantes. Extremamente atuantes. E são várias conquistas que o CPP tem ao longo do tempo. Parece ser pouca coisa, mas são muitas conquistas. Não, são coisas muito importantes. Inclusive, eu queria até... Vamos falar sobre isso, que o Thiago colocou aqui também, sobre conquistas. Né, que a gente teve, assim, são muito bacanas, tal. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho da questão da licença maternidade, que foi bem legal, né? Bem interessante. Duas, na verdade, né, com relação a essa questão da maternidade. Uma foi que garantiu o direito às professoras, né, contratadas nos termos da Lei 1093, 180 dias de licença maternidade. Elas tinham 120. Né? Tinha que entrar com ação judicial de forma individual, até que o CPP entrou com uma ação coletiva e garantiu o direito. Hoje são 180 dias, não tem discussão com relação a isso. Outra que é muito importante, eu adoro essa ação judicial, eu sou suspeita para falar. É a questão da licença maternidade, a prorrogação da licença maternidade para aquelas mães que tiveram os filhos prematuros. Então legal. Tem uma extensão hoje. Então, se a criança ou a mãe ficou internada por um determinado período de tempo, a extensão ela tem que ser de igual período. A contagem o início de contagem de tempo.
Eu acho essa ação maravilhosa, gosto de todas, mas essa é muito legal. especial. Aí eu gosto bastante da redução da jornada. A redução de jornada também é excelente. A redução de jornada, essa foi um direito também que o CPP foi atrás. Os servidores que são deficientes ou que têm filhos deficientes ou cônjuges obtiveram direito por meio de uma ação judicial do CPP da questão, reduziram a jornada para quem tem esses filhos deficientes, né? Tem que fazer a solicitação junto à escola, a escola encaminha para a diretoria de ensino, passa por uma perícia e é avaliado a necessidade da redução e até quantos porcentos pode reduzir. A gente tem professores dizendo que tem demorado, mas o Estado ele tem que se adequar a uma situação também tão grande como essa, né? Não existia essa regulamentação. No Estado de São Paulo haviam decisões, né? Existiam decisões do Supremo, inclusive, mas no Estado de São Paulo essa redução não existia. Então, por meio de uma ação judicial, o Estado foi obrigado a cumprir. Como foi muito difícil, como é que eu vou cumprir para uns e não cumprir? Então, o Estado teve que estabelecer uma regulamentação, né, aí sim, trazendo perícia, né, quanto vai reduzir, né, grau de necessidade especial, né, isso realmente até uma adaptação aí não é simples, né? E a redução da jornada sem a redução dos vencimentos. Os vencimentos, É exatamente. isso que é fundamental. É extremamente importante. Exato. Teve uma professora que mandou um e-mail pra gente recentemente dizendo que ela teve a redução de 40% na jornada dela. Nossa. Mas a gente tem que colocar algumas ressalvas também, né, nessa questão. Por exemplo, professor da PEI está designado, tá? Então o programa ele exige 40 horas. A nossa orientação sempre converse com a diretora antes, converse com a diretoria para ver se não vai perder a designação, né? Então, sim, existem programas específicos, né? Então o professor ele é designado para atuar na PEI por 40 horas. Se ele tiver a redução da jornada, o Estado vai ter que cessar a designação dele, porque vai ter que pôr um professor que atenda às necessidades do programa. Então tudo isso tem que considerar. É importante também olhar esse lado. Mas que a vitória é muito importante, Nossa, são Sem ações dúvidas. incríveis, né? Como o Thiago falou, é uma entidade extremamente atuante, o CPP, né? E teve conquistas muito bacanas, né? Uma coisa que a gente vê bastante, assim, nas redes sociais, eu que acompanho bastante, né? A questão das redes sociais do CPP, muito professor, quando acontece alguma coisa legal, assim, de a gente ter uma ação que a gente foi vitorioso e que trouxe coisa bacana pro professor, tem muita gente que comenta assim, mas devia ser para todo mundo e não só pro associado. Como que vocês veem esse... Nós gostaríamos, né, que fosse. Mas é uma questão jurídica, né? O CPP é uma associação, uma entidade de classe que tem legitimidade para falar em nome de seus associados apenas. Então, quando a gente obtém uma vitória numa ação judicial coletiva, né, essa ação se estende aos associados. O que a gente conseguiu, né, hoje é mais tranquilo pela jurisprudência, abranger aquele que se tornar associado posteriormente ao ingresso da ação. Isso é bom também. Então a gente entra representando aqueles associados. No caso da licença maternidade aconteceu muito isso, né? Quando as gestantes ficaram sabendo, elas passaram a se associar ao CPP e também se beneficiaram. Então aquele associado no momento e aquele que se tornar associado, mas precisa ser associado. Nem é uma questão comercial do CPP, é uma questão jurídica. Jurídico, né? O judiciário não aceita. Né? Nós não falamos em quem nós não representamos. Então é isso, professor, o CPP ele pode representar, ele pode falar apenas em nome de seus associados, certo? Então, se você quer fazer parte disso, de ter esses benefícios, você tem que ser associado ao CPP, é uma questão jurídica, como o Dr. Márcio falou. E o jurídico é só um dos atendimentos que o CPP tem, né? Eu posso falar com propriedade de causa, porque tem a procuradoria, né, que é a doutora Ana. Então, se você tem algum processo, ação judicial que está correndo, ou sai alguma publicação no Diário Oficial do seu nome, você recebe em casa uma carta com a publicação que saiu, com tramitação da ação judicial, que foi o que aconteceu comigo. Então, é um trabalho muito maior, não que só as ações coletivas, mas esse cuidado com a vida funcional do professor, do associado, ação jurídica, tem o departamento médico, farmácia, as colônias, então é um conjunto São muitos benefícios, né? de benefícios que tem, né? Exato, que nós podemos falar mais em nome do departamento jurídico mesmo. São diversos serviços, né? No departamento jurídico em si, a gente entra com ações coletivas, são essas ações que representam todos, porque é uma questão geral, né? Envolve, por exemplo, alguma questão relacionada à atribuição, que prejudicou todos numa determinada situação, né?
gestante, INSS, né, que aí é só relacionado aos categoria O, mas também ingressamos com ações individuais, né, um problema específico de um professor que teve uma licença saúde negada, indeferida, pediu reconsideração, continuou indeferida. Então a gente ingressa com ação para esse professor, especificamente. Né? Outro que teve uma readaptação cessada. Então, outras situações. Aí já é caso específico dele, né? Não se estende a todos igual. Né? Então, a gente também faz esse serviço. E acho que uma observação que acho que seria interessante de falar, que às vezes a pessoa quer entrar com ação individual e ela fala, o jurídico não fez nada. Aí você vai perguntar, tá, mas assim, o que aconteceu que o jurídico não fez nada? Porque aconteceu isso comigo, eu pedi para entrar com a ação e não entrou. Eu falo, tá, mas você tem algum documento que comprova esse problema que aconteceu? Eu acho que é importante que as pessoas saibam também que para que a gente possa construir uma ação judicial, ter esse atendimento, é preciso que ela tenha documentos que comprovem que aconteceu algum ilícito com ela ou algo de errado, para que o jurídico possa ser acionado perante a justiça, né? Porque acho que não tem como entrar com uma ação sem nenhum documento comprovando que houve esse erro, né? Uma ação judicial é algo muito importante. E cada dia isso vai ficando mais claro, né? Sempre foi muito importante, mas hoje, principalmente pelas custas processuais, tivemos aí, no início desse ano, entrou em vigor uma lei que elevou as custas assim absurdamente. Não concordamos, né? Então um dia podemos até conversar sobre isso, que vai ser um podcast só sobre custas. Né? Então é caríssimo entrar na justiça hoje, muito caro. Então a gente não entra com ação na justiça por uma besteira, né? Porque eu tô com raiva, por uma questão emocional, não. É para resolver um problema jurídico concreto em si. Né? Por quê? Porque se eu entro e perco uma ação, eu vou pagar uma sucumbência para a Procuradoria do Estado, que é super alta, né? Ou até mesmo os custos do processo na distribuição, num eventual recurso de apelação, é caríssimo. E se pede uma justiça gratuita hoje, o judiciário nega grande parte das vezes. Justiça gratuita seria aquela que eu não preciso recolher as custas. Né? Eles negam. Por quê? Porque é a arrecadação do tribunal. Então, assim, é caro, não se entra com ação a torto e direito. Então, o jurídico aqui, né, a gente analisa a documentação do professor, aquilo que o professor tem, a narrativa do professor. Primeiro, avalia se a ação é viável. Acho que isso já é uma obrigação do advogado, né? Ele já avalia se essa ação é viável. E se for viável, se o professor tem documento que demonstre isso que ele está falando. Por quê? Porque ele não é para mim, ele não tem que me convencer. Nós temos que convencer o judiciário. O juiz. Para isso eu tenho que juntar documento que demonstre. Tá vendo, juiz? E o que o judiciário faz aí? O judiciário ele não é superior ao executivo, ao Estado de São Paulo. São poderes distintos. Executivo, legislativo e judiciário. O judiciário, a função dele é corrigir as ilegalidades. Então, o que foi feito pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, que está fora da norma, né? Que está fora do ordenamento jurídico, seja porque é inconstitucional, seja porque viola determinada lei. Né? Se isso não ocorre, não cabe ação. Não cabe ação para entrar no que a gente chama de discricionariedade do Estado. Né? O Estado tem uma margem de discricionariedade, ou seja, ele tem uma margem de liberdade para atuar dentro dessa margem, obviamente, como ele quiser, como for melhor, como for mais conveniente. Né? Caso ele extrapole isso, aí o judiciário corrige essa ilegalidade e diz, não, aqui viola tal lei, isso não pode, anula esse ato, coisa assim, né? Especificamente. Então, se não tem um documento, algo, se a ação não é viável, nós vamos analisar a documentação, verificar a intenção do professor, falar, professor, infelizmente nós acreditamos que essa ação não vai ter êxito. Mas eu quero entrar mesmo assim, professor, isso é custoso, é caro, e fora isso, vai perder, o senhor vai ter que pagar ainda a sucumbência. É claro que a gente sabe que o professor está descontente com a situação, ele quer entrar com essa ação e ele também vai sair descontente que ele ouviu que não é possível. Né? Mas não é possível porque nós não queremos. Pra gente é tranquilo. Isso é o nosso dia a dia de trabalho, entrar com a ação judicial. Então é simples entrar. É muito mais fácil entrar do que eu ter que convencer o professor que não cabe. Mas nós somos obrigados a fazer isso. E nós como advogados também. Por ética, Sim. né? Eu não vou ficar entrando com qualquer ação de qualquer coisa que não tem cabimento. Né? Então, professor, aqui, ó. Então, o que nós muitas vezes fazemos? Professor, tenta buscar tal documento. Professor, faz um requerimento nesse sentido. Vamos ver como que o Estado responde.
Assim a gente consegue instruir uma ação. Que é o primeiro passo, né? Claro. É o requerimento, é ver qual a resposta que o Estado vai dar para aquilo, e aí a partir daí a gente verifica, né, se há algum erro, alguma ilegalidade para que se faça o Perfeito, é isso aí. processo. Acho que a via administrativa sempre é o melhor caminho, né? Sempre seria mesmo, até Mas- acordo, né, se fosse possível. Né? Na No SEC aqui, impossibilidade, aí sim. aí não tem, é a última medida a ação judicial. Sim. Na prática, eu tenho vivido isso diariamente ali na parte administrativa, tá? Tem fundamento para entrar com ação, dá para entrar com uma ação judicial, mas a ação às vezes acaba atrapalhando o trâmite administrativo, tá? Eu entro com diversas ações para expedir uma validação de tempo para o professor que já cumpre requisito para aposentadoria. Às vezes está em vias de ser emitida o documento. Você ingressa com mandato de segurança, indefere uma liminar. A diretoria de ensino vai segurar mesmo o pedido por birra do professor que entrou com mandato de segurança. Então a gente tem que ter cautela também com o ingresso de ação judicial, não é tudo ação judicial. Sim. Tá? Tem que pensar direitinho como que vai fazer para não causar mais prejuízo, né, pro professor do que ele já Pra tá não aumentar o problema, né, do Pra professor. não aumentar o problema. Então é isso, professor. A gente tem um departamento jurídico aqui extremamente competente, extremamente interessado em ajudar vocês. E eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que foi um papo muito bom, né? A gente conseguiu elucidar algumas questões que são importantes hoje para o professor. Eu queria saber se vocês têm alguma palavra, alguma consideração final para quem está assistindo a Primeiro de gente. tudo, nós que agradecemos aqui o convite. Né? Claro, é rápido, um podcast a gente não consegue se aprofundar em nada, Sim. é só uma ideia, né? E colocar aqui o departamento jurídico está sempre à disposição, né? Enviar e-mail, entrar em contato, vir pessoalmente, né? Para que a gente possa se conhecer, nos conhecermos também, mas ressaltar essa questão, né? do judiciário, que isso é muito importante. Claro que entrar com a ação é necessário muitas vezes, né? Mas o associado também é importante ter conhecimento de que os direitos não se adquirem apenas entrando com ação judicial, né? Então são várias frentes que são necessárias, a mobilização muitas vezes, né? Uma mudança de legislação, né? Que a gente falou aqui, não vamos voltar no assunto, mas sobre os direitos do servidor categoria O, realmente é uma situação muito complexa, mas não vamos entrar com uma ação judicial e conseguir assegurar para ele os mesmos direitos do servidor com estabilidade. Isso é inviável, né? Então teria que mudar uma legislação. Para isso se faz só por meio da Assembleia Legislativa. Então são todas essas frentes que são importantes. Entrar com a ação quando é necessário, o professor se unir e se juntar e se mobilizar em outras questões, né? Mas quando envolver o jurídico, o judiciário, nós estamos à disposição. Eu agradeço, né, a participação aí, o convite para participar do programa. Aprendi bastante com o Dr. Márcio também aqui, com Todos vocês. aprendemos. Né? E falar que a Procuradoria, né, o Jurídico, a Procuradoria está à disposição. Voltando na questão de ação judicial, nós temos um setor específico que faz o acompanhamento administrativo e por diversas vezes a gente consegue resolver o problema do professor só com esse acompanhamento. Então, tá tendo alguma questão administrativa mal resolvida, entre em contato com a gente que a gente tenta dar uma solução aí o mais breve possível. Muito bom, muito obrigada de novo, doutora Ana, doutor Márcio. Tiago, meu parceiro, obrigada por mais um Valeu, papo, foi muito obrigado. bom. Agradeço Vamos nos também. preparar para o próximo. E o próximo vai estar, ó, O próximo vai ser bacana. como todos os outros. Como Se você não todos os assistiu outros. ainda, dá uma É passada verdade, aí na dá pra playlist, assistir porque tudo de os novo, episódios né? estão Quem muito bons. não assistiu os anteriores, muito Verdade. bons. E eu queria agradecer vocês que assistiram a gente, que participaram aqui do nosso Diálogo CPP. Pedir para você compartilhar, curtir, mandar essa conversa para quem você acha que vai ser para quem vai ser interessante. E nos vemos no próximo Diálogo CPP.